abastece mesmo de trigo, está enfrentando uma série de problemas legais. A presidenta Kirchner está enfrentando esses problemas junto ao Senado, a Argentina e assim por diante, para liberar os produtos agrícolas para exportação e tal. E resultado, se isso tudo não funcionar a contento quer dizer, a nosso favor, nós poderemos ter elevação dos preços de derivados de trigo aqui no Brasil. Isso inclui o pão, claramente. E o que nós consumimos em demasiado, né? Exatamente, porque nós aqui no Brasil ainda produzimos pouco trigo lá no extremo sul do país, e a produção de trigo ainda vai crescer, ainda vai se desenvolver, mas isso depende de muito trabalho, por exemplo, da Embrapa e coisas assim. Mas então, quer dizer, eu não ficaria surpreso se brevemente nós tivermos aí algumas surpresas negativas em relação ao preço do trigo e seus derivados. É torcer para que o governo argentino amenize as coisas, né? E permita a presidenta Kirchner fazer as exportações, e aí sim nós caminharemos bem. Sabe que no ano passado eu estive lá e aí presenciei uma manifestação sobre esse problema agrícola lá, né? E é realmente um problema que, como o Ramon falou, vai afetar a nós brasileiros, né? Infelizmente. Infelizmente, né? Mas é verdade. E é claro, eles vão defender os interesses deles, claro, argentinos. Como sempre, né? E nós vamos defender os nossos. Exatamente. E nesse embate, vamos dizer assim, é que nós poderemos ficar aí numa situação menos confortável do ponto de vista dos preços dos produtos de trigo aqui dentro. Agora, existe algo que a gente possa fazer, possa substituir, porque pãozinho francês todo mundo adora. Por mais que você fale, mas não dá para pegar um pãozinho, também leva trigo também, né? O que eu pensei também como uma sugestão é o congelamento. Nós podemos aproveitar até o pão e fazer um congelamento deles e quando a gente for utilizar, descongelar. Então, de repente, é uma forma, já sabendo que vai ter um aumento, a gente pode fazer um pequeno estoque de pães, até para facilitar também o dia a dia. Hoje é mais difícil as pessoas saírem, irem comprar pão, enfim. Então, de repente, o congelamento é uma dica legal. Mas fica gostoso o pãozinho depois de congelado? Eu tenho a impressão de que talvez não fique tão gostosinho como o pãozinho quentinho. Não, se você fizer ele no forno, depois ele fica gostoso. Então me ensina como é que faz. Como é que a gente faz? Você vai fazer frito também. Também fica gostoso. As dicas do Ramon são espetaculares. Sempre calóricas, Ramon. Não, mas o Ramon quer aumentar a caloria e a Gisele quer abaixar a caloria. E eu fico no meio termo. Essas coisas muito saborosas. Aí a gente acaba ganhando uns quilinhos. Você já quer fazer uma rabanada, né? O pão frito espanhol. Mas é uma ideia legal, se você fizer no grill também fica bom. Na verdade é muito simples, Isabelle, você vai pegar o pão, colocar ele num sulfilme e congelar. Quando você for utilizar o forno bem aquecido, você vai deixar por alguns minutinhos, dependendo da temperatura. Congela um por um ou no saquinho? Você pode congelar um por um, até para quando for consumir não ter que tirar todos, né? E você pode depois colocar no forno. No micro-ondas ele fica um pouco molinho, ele não fica tão gostoso. Mas se você fizer isso no forno, no forninho ou no forno mesmo, convencional, ele fica saboroso. Quantos ele fica graus quentinho. No forno, você sabe, mais ou menos? Isabelle, não pode ser tão forte, né? Não pode ser tão forte. Né? O interessante é que quando você levar o pão, o forno já esteja quente. Entendi. Se o forno já estiver pré-aquecido, quando você descongela, fica gostoso. Ele fica um pão quentinho. Lógico, né? Isso é uma sugestão. Nada mais do que gostoso do que um pão fresquinho feito na hora. Mas vale uma sugestão. Mas esse é um congelamento não de preços, sim de produto. Exatamente, Em vez de se falar de congelamento de preço, que é o que diria um economista logo de cara, né? Ela está sugerindo o congelamento do produto. Então você vai manter o preço ao longo do tempo da mesma forma. Claro, então espera um pouquinho o preço talvez do pão baixar, compre os pãezinhos e congele, né? E também talvez facilite a vida, porque talvez você tenha que sair logo cedo, comprar o pãozinho, voltar para casa, e aí você vai perder tempo. E hoje em dia, tempo é dinheiro. Né? Agora vale uma dica também. O pão, ele é um carboidrato, né? Ele é um carboidrato complexo que serve para dar energia para o nosso corpo. Então, na ausência do pão, vale os alimentos integrais. O que é legal até na produção dos alimentos, fazer os alimentos de forma integral. Entendi, muito bom. Agora nós vamos para a batata. Vamos ver a batata, que teve um aumento de 13,74%. Confirmando o que vinha acontecendo na semana anterior. Né? Que também teve o aumento da batata, né? Pois é, então isso vem mostrar aquilo que a gente dizia na semana anterior, que é exatamente as condições de oferta do produto que estão muito ruins, né? Quer dizer, a produção da batata continua enfrentando dificuldades em função dos aspectos climáticos, e o preço do produto na ponta, aqui para o consumidor, continua sendo um preço salgado. Nós estamos comendo batata salgada mesmo que sem querer. Ontem na feira novamente eu percebi, viu? Mesmo as pequenininhas que eram mais em conta, que já vende saquinhos prontos, realmente estava um pouco mais caro. E aí,
Qual a sua sugestão, Gislene? Novamente, a questão da batata. Eu me lembro que a semana passada a Gislene falou sobre a mandioquinha. Isso. Né? Você tem sempre os carboidratos, mandioca, mandioquinha, batata doce, cará, inhame. São alimentos têm a mesma finalidade nutricional. Inclusive, Isabelle, eu trouxe para vocês essa semana uma receita de um suco. Suco de batata? Não, suco, a batata também. Você sabe que você pode também centrifugar a batata e ela fica muito gostosa se você adicionar lá algum sabor, algum Sério? suco. Principalmente suco ácido, porque você não encontra realmente o sabor da batata. Olha e ela é bem nutritiva. Eu trouxe um suco também que ele fala sobre, que vai fornecer vitamina C, vitamina A, cálcio e potássio. E também a adição da salsinha aos sucos. A gente estava conversando sobre Vivendo e aprendendo. Sobre a passada, sobre o água, suco. Suco e água, que gerou uma polêmica. Né? O que colocar no suco? Água, leite ou refrigerante? E uma ideia também que você pode acrescentar e fazer liquidificado é a salsinha. Ela é riquíssima em cálcio e muita gente não sabe disso. Então, peraí, vamos passar então a receita para você que está nos assistindo. Um suco que a Gislene está dando a dica. É um suco de salsinha? Ele vai ter, você pode colocar uma laranja, uma tangerina, cenoura, maçã e um punhado de salsinha. Ótimo, então a receita está aí para vocês. Suco de cenoura, maçã, tangerina e salsinha. 5 cenouras pequenas, 2 tangerinas, 1 maçã e 1 punhado de salsinha. E você sabe que esse suco, qual a finalidade? Para que a gente está tomando isso? É um suco riquíssimo em vitamina A, vitamina C, potássio e cálcio, que é os alimentos que estão mais caros. Olha só, você vê? É regado a simpatia. E regado a simpatia. Um suco simpático. E deve ser uma delícia. Eu nunca experimentei, mas vamos fazer o seguinte, eu vou experimentar e a semana que vem eu volto aqui para dizer para vocês o que eu achei do suco. Combinado. Ok? Ok. Então tá bom. Obrigada pela participação, Obrigada viu? mais uma Um ótimo vez. final de semana para vocês. Para todos nós. Obrigada. Boa tarde.